Muito bom dia, amigos. Boa tarde ou boa noite. O conceito de família está ampliamente enraizado na nossa sociedade. Porém, as famílias não são todas iguais. Além de ser diferentes nas diferentes culturas, trata-se de um conceito dinâmico que, no passar do tempo, se modifica com a sociedade à qual pertence. Será dentro desse conceito de família que observaremos para as variadas nuances do conceito de lealdade. No entanto, a maioria de nós sabe o que é e experimenta o fato de pertencer a uma família. E não se trata só de ter o mesmo sobrenome no documento ou morar baixo do mesmo teto. Tudo isso define uma família. Mas há mais. Há um sentimento que surge de um vínculo profundo, invisível, porém tangível. A família está intrinsecamente ligada a laços geracionais, heranças, memórias e influências do passado que moldam nossa personalidade e nossa interação com a realidade. Experimentar e tentar explicar esse pertencimento à família, dependendo de cada caso, é uma tarefa extremadamente complexa e pode ser considerada a coluna dorsal da construção de nossas vidas, fortalecendo escolhas através de vínculos sólidos ou causando dor e vazio na ausência desses laços. Ninguém pode existir sem pertencimento, sem exceção. Este pertencimento cria vínculos intransferíveis com as linhagens familiares da mãe e do pai, vínculos que moldam nossa existência e decisões. Trata-se de vínculos extremadamente fortes. Aderir a eles ou negá-los pautará a nossa existência. A força desses vínculos é alimentada por aspectos biológicos, psicológicos e socioculturais. O instinto desempenha um papel fundamental, assim como a identidade construída a partir de características físicas, comportamentais e históricas, reforçando o sentido de pertencimento. Ao observarmos a família como conceito elementar e sistêmico dentro da sociedade, também podemos entender como as suas características reforçam e aperfeiçoam estes vínculos, através das interconexões entre seus membros, dos padrões de comunicação, dos aspectos hierárquicos e da capacidade adaptativa. Entretanto, uma das causas da força deste vínculo é o senso de identidade que se ergue a partir da história familiar, das suas normas e regras, das experiências que ativam e fortalecem seus valores compartilhados, as tradições e a narrativa que une a seus membros. Tudo isto cria e fortalece os vínculos, mas, além de criá-los, gera a necessidade de pertencer. A partir desse senso forte de lealdade, a nossa atitude na vida ficará pautado pelo jeito familiar de agir e de fazer, de pensar, de escolher e de decidir. Certo é que cada pessoa é única, assim como as suas circunstâncias. Portanto, não há regra para medir a incidência dessa identidade familiar nos indivíduos, mas incide, e muito. E incide principalmente agindo na nossa consciência e, para ser um pouco mais exatos, na consciência que chamamos de pessoal nas constelações familiares, pois é esta consciência a que nos diz se estamos certos ou errados em relação à identidade familiar. A consciência pessoal, em todo momento, nos avisa, através de sentimentos de culpa ou de inocência, se é que estamos fazendo de forma certa em relação ao que se espera de nós, se estamos tomando decisões apropriadas, se nos afastamos ou ficamos próximos dessa identidade familiar. Para evitar esses sentimentos de culpa, por botar em risco o nosso pertencimento à família, muitas vezes desistimos de fazer aquilo que nos parece certo. Nem sempre estamos dispostos a ser julgados por sermos diferentes daquilo que se espera de nós por outros integrantes da família que considerem que estamos desrespeitando a identidade familiar. Nesse sentido, a lealdade, muitas vezes vista como uma virtude, pode ser uma faca de dois gumes.
A lealdade cega, desprovida de questionamentos, pode levar a escolhas prejudiciais. A consciência pessoal que alerta sobre o risco de perder o pertencimento ou afastar-nos das expectativas familiares pode levar a decisões equivocadas em nome de nos manter dentro da conformidade. É uma necessidade própria do pertencimento ser fiel às características do grupo familiar, ainda que estas nem sempre sejam corretas e, em ocasiões, nos levem a agir contra princípios e leis maiores. Essa fidelidade, essa lealdade aplicada sem ponderação e segundo trilhas e padrões arcaicos, nos dando a falsa sensação de estarmos no caminho certo, é uma fonte de emaranhamentos inesgotável. E este é o ponto aonde queríamos chegar. A fidelidade ou a lealdade que nossa consciência defende como um alto padrão ético e moral, como uma característica que enaltece a nossa índole e nos faz merecedor de pertencer à família por fazermos tudo aquilo que se espera de nós, nem sempre nos conduz a um bom porto. A lealdade, entanto, atitudes de respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade do grupo familiar, assim como a submissão aos compromissos assumidos, traz consigo o peso moral da justiça, da honra e do respeito, se constituindo em um comportamento que retrata os mais altos valores humanos. Porém, a avaliação da lealdade como boa ou má, como apropriada ou desequilibrante, depende do contexto específico e das circunstâncias envolvidas. Dentro de um matrimônio, por exemplo, se a esposa ou o esposo se mantém inflexivelmente leal à família de origem e a todos seus hábitos, a todos seus costumes, muito provavelmente surgirão mais cedo ou mais tarde pontos de conflito que podem até inviabilizar esse matrimônio. Não é verdade? A lealdade, então, não é universal. É relativa aos padrões éticos e morais da sociedade. Dentro de uma mesma sociedade, pode variar em relação a diferentes aspectos da vida. Cada sistema de pertencimento apresenta lealdades diferentes e, às vezes, até contraditórias, que, no seu momento, deverão ser resolvidas. A lealdade, então, é um conceito relativo que apresenta dois lados. Se sou leal a tal questão, serei desleal a outra. E esse raciocínio não faz parte da filosofia sistêmica que sustenta o trabalho de harmonização dos relacionamentos humanos. A lealdade, então, pelas suas características, é uma atitude que supõe a existência de dois lados separados. É um divisor de águas em qualquer conflito em relação a do que lado eu estou. E então, a lealdade, assim como outros conceitos, como o da resiliência, como o conceito de perdão, como a ideia de qualquer sacrifício que se faça por amor, não oferece soluções sistêmicas. Mas é interessante observar que no dia a dia agimos, em geral, à sombra da lealdade como um princípio direcionador do nosso caráter, sem nos deter nenhum instante para verificar a validade desse conceito dentro de um marco de interrelacionalidade um pouco mais elevado e conciliador. Assim, chegamos, convencida e displicentemente, a tomar decisões e ter atitudes totalmente satisfatórias para a nossa consciência, mas, ao mesmo tempo, equivocadas e contraproducentes para a perspectiva da nossa vida e para a vida dos outros. Em um exemplo que pode ser até clássico dentro de uma família, a lealdade pode nos levar a excluir a um familiar que, de alguma forma, é diferente, sem olhar suficientemente para as causas por trás do seu comportamento. Ou a condenar, que é uma forma de excluir, um vício ou uma traição como sendo uma atitude leviana, sem termos nenhum conhecimento das reais origens desse comportamento, o que significa que nos colocamos soberbamente por cima dessas situações sem real conhecimento das causas e julgamos e excluímos, transgredindo as três leis sistêmicas de uma vez. Em outro exemplo, a lealdade pode nos levar inconscientemente a nos sacrificar
seja na saúde, na felicidade ou no êxito, para não nos afastar dos padrões de comportamento dos sistemas de crenças dos nossos maiores. A lealdade bem compreendida, exercida no plano superior ou espiritual, promove relacionamentos saudáveis e contribui para um desenvolvimento generoso e sistêmico. No entanto, a lealdade mal compreendida, quando cega ou baseada em padrões antiquados, como já dizemos, pode resultar em emaranhamentos inesgotáveis. Daqui que a lealdade não é uma virtude universal e sim um conceito que deve ser ressignificado em cada caso, já que ela pode ser bem ou mal compreendida dependendo das circunstâncias de cada indivíduo e de cada sistema. Este chamado à ressignificação da lealdade visa questionar de maneira objetiva e imparcial a verdadeira natureza desse conceito, mas em cada contexto. A lealdade bem compreendida é aquela que se exerce no plano superior ou espiritual do qual falava Bert Hellinger. Qualquer outro tipo de lealdade deve ser ressignificada objetiva e imparcialmente para definir se em realidade não é que se trata de um outro conceito, como, por exemplo, uma ideia limitante, um amor menor, aquele que nós chamamos ao borde do abismo, um sentimento de soberba enrustido em boas pretensões, ou uma forma de seguir a lei de menor esforço. A lealdade, quando mal compreendida, pode excluir, julgar e sacrificar, sem uma compreensão profunda das causas subjacentes. E você? É leal a quê? A sua lealdade é daquelas inquebrantáveis? Sei não. Talvez seja a hora de ressignificar. Um forte abraço a todos. Muita luz e até breve.